Jeremias, capítulo número 38, versículo número 6 e 7. Todos encontrarem? Confirma com amém. Amém? Quem não encontrou, acompanha a tela. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. No calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Versículo número 7. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim, e logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Amém? Feche a sua Bíblia nesse momento, coloque ela no banco e vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Senhor, e a Tua presença, Pai, ela é muito real em nosso meio, Deus. Nós estamos aqui para engrandecer ao Teu nome, glorificar a Ti e adorar a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que a Tua palavra nessa noite, ó Pai, ela venha de encontro com os nossos corações, ó Pai. Abra o nosso entendimento neste momento, ó Pai. Abra a nossa mente neste momento, ó Deus. Que nós venhamos entender tudo quanto o Senhor quer falar conosco aqui nesta noite, ó Pai. Que nós venhamos entender a Tua palavra aqui nesta noite, ó Pai. Deus, que o Senhor possa levar cativa a nossa mente, para que nós venhamos entender, ó Deus, tudo aquilo quanto o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai, com os nossos corações, com a nossa mente, ó Pai. Então tudo que, Senhor, que não é da Sua vontade, ó Deus, que pode querer atrapalhar esse momento da Tua palavra, Pai, que seja repreendido neste momento, ó Pai. Deus, fala mais uma vez, ó Deus, conosco, e que nós venhamos sair daqui diferente da forma que entramos, em nome de Jesus. E você que concorda, aplauda ao Senhor neste momento. Pode tomar o seu lugar neste momento. Meus irmãos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, ela é sobre o livro de Jeremias. Capítulo número 1, versículo de Jeremias, vai dizer que e veio a palavra do Senhor e chama Jeremias para ser um profeta. O pai de Jeremias, Hilquias, ele era um sacerdote. Não era profeta, ele era um sacerdote. Mas Jeremias, ele estudou para ser sacerdote. Jeremias, ele, na época em que Jeremias vivia, geralmente seguia-se os passos do pai. Então Jeremias, ele foi estudado, ele foi preparado, ele foi orientado a ser um sacerdote. O pai de Jeremias tinha planos com Jeremias, e o plano do pai de Jeremias com Jeremias era ser um sacerdote. O pai de Jeremias tinha planos com Jeremias dele estar no mesmo lugar que o pai dele estava, em Anatote, que significava casa de oração. E a palavra do Senhor vem a Jeremias, não vem ao pai de Jeremias, mas vem a Jeremias, porque Deus queria falar com Jeremias agora. A palavra do Senhor vem a Jeremias, mais ou menos quando ele tinha de 25 a 30 anos. Vem e diz para Jeremias que ele seria um profeta na casa do Senhor.
A palavra do Senhor vem e diz para Jeremias que ele seria alguém que falaria as palavras do Senhor, que falaria aquilo que o Senhor queria para a nação de Israel, ou para o povo de Jerusalém. Agora o Senhor começa a falar para Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo para ele: eu te colocarei para você falar diante do povo. Você vai falar coisas que provavelmente o povo não vai gostar. Você vai construir, mas as suas palavras também vão destruir. As palavras de Jeremias, Deus deixa bem claro para ele que seriam palavras que construiriam, mas também destruiriam, que arrancariam coisas de dentro do povo. E meus irmãos, você falar o que o povo quer é bom. Nós falarmos o que o povo quer é muito bom. Mas Jeremias, ele está ouvindo as palavras do Senhor e ele está olhando um jovem de 30 anos e dizendo bem assim: mas Senhor, eu ainda sou um jovem. E o Senhor está olhando e dizendo bem assim: não, eu não estou perguntando se você é jovem. Eu estou dizendo o que eu vou fazer através da sua vida. Jeremias tinha planos, Jeremias tinha projetos, e não tem problema nenhum você sonhar, você fazer planos, você fazer projetos, não tem problema nenhum. O livro de Provérbios vai dizer que os planos estão no coração do homem, os planos estão nos nossos corações, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Quem dirige a minha vida é o Senhor, quem dirige a sua vida é o Senhor. E você pode estar olhando e dizendo: realmente quem dirige a minha vida é o Senhor, porque eu não estou onde eu queria, eu não estou fazendo o que eu queria, eu não estou servindo da forma que eu queria. Mas quem dirige a sua vida, quem dirige os seus passos é o Senhor. E enquanto você não entender isso, que quem dirige a sua vida é o Senhor, você vai ficar num cabo de guerra com Deus, que você vai perder uma hora ou outra. Você vai ficar puxando de um lado e o Senhor olhando para você e dizendo: é profeta, e você olhando e dizendo: não, mas eu quero ser sacerdote, e o Senhor olhando e dizendo: mas eu te constituí como profeta, e o Senhor dizendo bem assim: é profeta, e você puxando do outro lado dizendo: não, mas o que eu tenho é a faculdade, mas o Senhor está dizendo: não, mas eu não quero usar a faculdade que você fez, eu quero usar outra coisa em você que está aí dentro guardada, que está aí dentro crescendo. Mas você precisa entender isso. A palavra do Senhor, e Jeremias profetiza, e Jeremias fala, e Jeremias começa a passar por alguns momentos de crise em sua vida. Jeremias, em algum momento da sua caminhada, ele pede a morte para Deus. Mas não era porque Jeremias ele era ruim, não, porque Jeremias ele olhou e disse bem assim: Senhor, o povo não escuta o que eu estou dizendo. O povo não compreende as palavras que o Senhor está me dando, e eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por aquilo que o Senhor tem me entregado. Eu estou sofrendo por aquilo que o Senhor tem me dado aí do céu. Mas o Senhor é aquele que te faz sofrer aqui na terra por as palavras que Ele te entrega. Mas Ele não é o Senhor que te deixa sozinho. O Senhor pode até te entregar algo que você vai olhar para alguém e dizer bem assim: ó, eis que o Senhor tem uma obra contigo. Alguém pode olhar e dizer bem assim: não, eu não acredito nisso, mas o Senhor tem compromisso com a palavra. Você pode olhar e dizer bem assim: mas Senhor, parece que não tem efeito o que eu estou dizendo. Mas parece que o povo, quanto mais eu digo para eles se converter, mais eles se entregam no pecado, mais eles se entregam ao diabo, mais eles fazem aquilo que desagrada ao Senhor. E o Senhor está dizendo: mas eu tenho uma palavra para de encontro com aquilo que o povo está fazendo. Mas o povo está olhando, Jeremias está olhando e dizendo: Senhor, mas eles não ouvem. Mas o Senhor está dizendo: Jeremias, somente fala aquilo que eu te entreguei. Jeremias, somente entrega aquilo que eu te entreguei. Porque se tiver que matar o povo, eu mato. É o Senhor que estava falando. É o Senhor quem olhava e dizia bem assim: Jeremias, vai lá e diz para o povo que eu vou deixar Nabucodonosor invadir a cidade. É o Senhor quem olhava e dizia bem assim: Jeremias, olha para o povo e diz para eles que se eles não voltarem, se eles não se converterem, eu vou apertar as coisas para ele. É o Senhor quem estava dizendo para ele.
E o povo não queria ouvir isso. O rei não queria ouvir isso. Os amigos de Jeremias não queriam ouvir isso. O que os amigos de Jeremias, ou o que o povo queria ouvir, era que Deus estava com eles. É que Deus tinha uma obra para fazer através da vida dele. Mas nem sempre a palavra que Deus tem para a minha vida é aquilo que conforta o que eu estou fazendo. Nem sempre a palavra que Deus tem para a minha vida é de encontro com aquilo que eu estou fazendo. Nem sempre a palavra que Deus tem para a minha vida é confortável. Nem sempre a palavra que Deus tem para a minha vida, ela vai de encontro com aquilo que eu quero. Não é o que você quer. Não é da forma que você quer, não é da forma que nós queremos. Mas o Senhor, Ele continua falando com Jeremias, e no capítulo de número 36, a Bíblia vai nos dizer que no ano em que Jeoaquim era rei, o filho de Josias, que era quando Jeremias foi chamado por profeta, 38 capítulos depois, quem está reinando a nação de Israel é o filho de Josias, o Jeoaquim. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jeremias, a palavra novamente vem ao Senhor, para a vida de Jeremias, e ele olha para Jeremias, o Senhor, e diz: escreve, pega um rolo e escreve todas as palavras que eu te disse, desde o começo do seu ministério, e começa a escrever. E Jeremias escreve tudo aquilo quanto o Senhor estava falando para ele, e Baruque começa a escrever tudo aquilo quanto Jeremias falava, tudo aquilo de quanto o Senhor entregava para Jeremias falar. Baruque escrevia, e eles escrevem um rolo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo de número 36, uns versículos depois, eles levam esse livro para o rei ou para os príncipes lerem ao povo. Chegando lá, depois você pode conferir na Bíblia, chegando lá eles começam a ler a palavra que o Senhor tinha. Os príncipes, eles ouvem a palavra que o Senhor tinha para com a vida do povo, e eles dizem: vamos levar o rei. Eles levam ao rei, e enquanto alguém está lendo, no versículo de número 23, enquanto alguém está lendo aquilo que o Senhor estava falando com o povo, aquilo que o Senhor tinha para com o povo, o rei pega um canivete de escrivão e ele corta tudo aquilo quanto Jeremias tinha escrito, tudo aquilo quanto Baruque tinha escrito, todas as palavras que Jeremias havia falado, tudo aquilo que Jeremias havia profetizado, ele escreveu. Mas agora o rei olha e diz bem assim: eu não quero ouvir o que o céu tem para este tempo. O rei automaticamente está rasgando o livro e dizendo bem assim: aqui eu não quero ouvir a palavra do Senhor. Jeremias está escondido, Baruque está escondido, mas o rei está rasgando aquilo que o Senhor havia entregue. Alguém está rasgando aquilo que o Senhor está entregando. Alguém está olhando e dizendo bem assim: eu não tenho compromisso com o Deus que você serve. Ele pega as páginas daquele livro e ele queima, ele não dá ouvido para ninguém. Alguém está no mesmo ambiente que ele, dizendo bem assim: não queima, não faz isso. E Jeoaquim está pegando tudo aquilo que o Senhor havia dito para Israel e jogando no fogo, queimando tudo aquilo todas as palavras que o Senhor tinha para com o povo de Israel. No versículo de número 26, a Bíblia vai nos dizer: mas o Senhor havia escondido Jeremias. O Senhor esconde quando é necessário, mas a palavra do Senhor está dizendo: mas o Senhor havia escondido Jeremias, porque o mesmo Deus que apresenta no capítulo número 1, é o mesmo Deus que no capítulo de número 36 precisa esconder Jeremias, porque senão Jeremias seria morto. A palavra do Senhor, ela continua dizendo para Jeremias: Jeremias, toma outro rolo, toma outro livro e começa novamente a escrever. Podem até queimar, mas o Senhor faz escrever novamente. Não conseguem apagar aquilo que o Senhor tem. Não conseguem apagar aquilo que foi escrito para a tua história.
Pode alguém colocar lá num terreiro de macumbaria, lá na feitiçaria, dizendo e queimar alguma coisa da sua casa e dizer: esse aqui não vai ser ninguém. Mas o Senhor está olhando e dizendo bem assim: pode até queimar, mas eu escondo para não tocar em você. Não adianta queimar, o Senhor escreve novamente. Não adianta queimar o livro que está a sua história, o Senhor escreve novamente. Não adianta alguém tentar apagar aquilo que o Senhor já escreveu sobre a sua vida. O Senhor continua escrevendo. O Senhor escreve o que apagaram. O Senhor continua escrevendo algo novo. O Senhor vai fazer. Queima, pode queimar, não tem problema. Pode falar, não tem problema. Pode tocar. Pode ir lá e fazer perder um emprego, não tem problema. Pode fazer, pode ir aonde quiser, pode ir lá onde você achar que tem que ir, não tem problema. Vai, não tem problema. O Deus que apresenta é o mesmo Deus que esconde. O Deus que escreveu uma vez, Ele escreve novamente. O mesmo Deus que escreveu antigamente, Ele está escrevendo de novo e Ele não para de escrever. Ainda que o mundo olhe e diz bem assim: ó, não vai ser ninguém, Deus continua escrevendo, porque Deus não tem compromisso com o mundo, porque Deus não tem compromisso com a terra, porque Deus não tem compromisso com as palavras que a terra diz ao seu respeito, que está servindo a Ele. Ele não dá ouvidos ao que a terra tem dito ao seu respeito. Pelo contrário, Ele continua escrevendo a história que Ele tem para com a sua vida. E agora Jeremias, ele continua, e o versículo de número 37 vai dizer que Jeremias é preso. O Egito se levanta, os caldeus se levantam e vão para... Os caldeus já estão em Jerusalém. O Egito se levanta e eles vêm em direção a Jerusalém. Os caldeus começam a fugir de Jerusalém. Jeremias, ele vai sair de Jerusalém para ir a Benjamim, para ir na tribo de Benjamim. E agora ele está saindo e os caldeus também estão saindo. E agora um príncipe, Jerias, ele olha para Jeremias, que é filho de Ananias. Jerias é filho de Ananias. Ele olha para Jeremias e diz para Jeremias: você é um desertor. Jeremias, você está fugindo com os caldeus. Jeremias, você está traindo o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que enquanto Jeremias, no capítulo de número 37, versículo de número 12 mais 1, enquanto Jeremias está olhando e dizendo: não, eu não sou um desertor, não, eu não estou traindo o povo, não, eu não estou fazendo isso. Jerias está olhando e não está dando ouvido para Jeremias e dizendo: não, Jeremias, você está traindo o povo sim. Eles fazem uma reunião acerca de Jeremias e eles prendem Jeremias. Eles prendem Jeremias no pátio do rei. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias, ele fica na casa do calabouço por muitos dias. E agora ele fica naquela casa por muitos dias e não havia pão mais na cidade. A cidade já não tinha mais alimento. Mas o Senhor, Ele não precisa que a cidade tenha alimento para Ele alimentar alguém. A cidade está faltando pão, mas Jeremias tem pão vivo do céu para entregar para o povo. Não é o pão que o povo quer, mas é o pão que o céu tem. Não é o pão que você está querendo comer, mas é o pão que Deus tem para a sua vida. E agora Jeremias sai, o rei Zedequias troca o rei. O rei Zedequias agora ele chama Jeremias e olha para Jeremias e diz bem assim: Jeremias, o Senhor tem alguma palavra para nós? Olha o que Jeremias fala: tem sim, o Senhor tem uma palavra para contigo. Jeremias olha e diz bem assim: ó, você vai ser entregue nas mãos dos babilônios. A Babilônia vai destruir tudo isso aqui, e você vai ser entregue nas mãos dos babilônios. Você vai ser entregue na mão do Nabucodonosor.
Olha para você ver, Jeremias havia sido preso, Jeremias havia passado provavelmente fome, Jeremias as pessoas já estavam rejeitando a palavra do Senhor, aquilo que Deus entregava para Jeremias, as pessoas já estavam rejeitando, mas Jeremias, quando ele sai de alguns dias na prisão, tudo que ele tem é o quê? Uma palavra. Palavra que conforta ego? Não. Palavra que amassageia alguém? Não. Jeremias olha e diz bem assim: eu tenho sim uma palavra do Senhor para a sua vida, rei. Você vai ser preso. Jeremias acaba de sair de uma prisão, ele está olhando para o rei, dizendo assim: ó, você vai ser preso, porque o compromisso que Jeremias tinha, independente do que acontecesse com a vida dele, era com a palavra que o Senhor estava entregando para ele. Qual é o compromisso que nós estamos tendo com a palavra que o Senhor tem nos entregue? Porque Jeremias está sofrendo, Jeremias está pagando um preço, não por aquilo que ele quer, não pelas palavras dele, não porque ele acha que o que ele está falando vai confrontar, não é porque é o que ele acha. Não, Jeremias está sofrendo por aquilo que o Senhor estava entregando para ele. E olha, presta bem atenção, como alguém que está sofrendo pelo Evangelho continua entregando aquilo que o Senhor tem. É só Deus que faz isso. É só Deus que Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Está sofrendo, mas a palavra está sendo pregada. Mas tantas coisas estão dando errado, mas a palavra está sendo pregada. Mas não tem motivo para a palavra, para pregar a palavra. Não, mas eu venho porque a palavra precisa ser pregada. Mas eu não hoje. Fala para mim um motivo hoje. Talvez não tenha. Talvez tudo o que você queria hoje é estar na sua casa, descansando, porque nós somos humanos. Mas o Senhor tinha uma noite, tinha um encontro marcado contigo aqui nesta noite. Mas o Senhor tinha uma palavra para a sua vida aqui nesta noite. As coisas não estão como nós queremos, as coisas podem até não ficar como nós queremos, as coisas podem até não melhorar, mas eu te garanto que o Senhor, todos os dias que você entrar para dentro daquela porta, você vai ouvir uma palavra que vai vir do céu e vai te aquietar, e vai aquietar o seu coração que está angustiado, e vai aquietar a sua alma que você já não sabe mais o que fazer com ela, mas o céu vai aquietar o seu coração nessa noite. O que eu tenho acalma, o que o mundo tem desespera a sua vida, mas o que o Senhor tem para a sua vida, Ele acalma quem você é, Ele acalma a sua família, Ele acalma quem você está, com quem você está vivendo, Ele acalma, Ele traz paz, Ele traz bonança. Mas Senhor, tem tempestade, mas eu estou dentro do barco e eu posso transformar a tempestade em bonança a qualquer momento. Mas Senhor, as coisas não estão como eu quero, mas fica tranquilo que eu posso tocar na tempestade a qualquer momento. Eu posso acordar dentro do barco e repreender a tempestade, eu posso vir andando por cima das águas e acalmar a tempestade, eu posso andar no barco aonde eu quero, eu posso tocar onde eu quero. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai tocar. Calma um pouquinho, continua proferindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, continua tendo compromisso com a palavra que o Senhor te entregou, continua tendo compromisso com aquilo que o Senhor te entregou, porque uma hora ou outra Ele vai mudar a situação da sua vida. Vamos voltar para o texto? No capítulo de número 38, a Bíblia vai nos dizer que Jeremias novamente começa a falar aquilo que o Senhor tinha. Jeremias novamente começa a proferir as palavras do Senhor, porque o compromisso de Jeremias não era com o rei, não era com Jerusalém, não era com o povo. O compromisso de Jeremias era com Deus.
O compromisso de Jeremias era com Deus. Independente se tinha alguém gostando ou não, o compromisso de Jeremias era com Deus. Era o que Deus tinha para o povo. Era o que Deus queria fazer através do povo. E agora, depois que Jeremias escreve novamente, ele começa a ler e os príncipes se revoltam com as palavras do Senhor, proferidas através do livro de Jeremias. Os príncipes, o rei, eles não aceitam as palavras do Senhor e eles fazem tudo o contrário, conforme Jeremias estava dizendo. E agora, Jeremias, no capítulo de número 38, versículo número 2, versículo número 3, versículo número 4, Jeremias está olhando dizendo: assim diz o Senhor, no versículo de número 2: aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, mas aquele que sair e for lá para o lado dos caldeus, ele ficará vivo e a sua alma será por despojo. Alguém está olhando e se levantando enquanto Jeremias está proferindo as palavras do Senhor, dizendo no versículo de número 4: e disseram os príncipes do rei: morra este homem, morra Jeremias, porque tudo quanto ele tem falado tem desestabilizado a nação de Israel. Tudo que ele tem falado tem desestabilizado os homens de guerra que vão pelejar contra os invasores que irão de vir. E eles olham e dizem: morra esse homem. E novamente Jeremias começa a pagar um preço por uma palavra que não era dele. Jeremias está pagando um preço por uma palavra que não era dele, uma palavra que vinha do céu para a vida do povo. Jeremias, agora o rei Zedequias olha e diz bem assim: faça o que vocês quiserem com ele. Eles pegam Jeremias e eles levam Jeremias, no versículo de número 6, que foi o que eu li. Eles pegam Jeremias e eles levam Jeremias a um calabouço, mas é um lugar diferente do que ele estava. É um lugar onde agora tem lama, é um lugar onde tem escuridão, é um lugar onde o vento não passa, é um lugar onde só tem uma entrada e só tem uma saída. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias foi colocado no calabouço, mas lá não havia água, mas havia lama, e atolou-se Jeremias na lama. Eu te faço uma pergunta: por que Jeremias está atolado na lama? Jeremias não está servindo ao Deus de Israel? Jeremias não está fazendo a vontade do Senhor? Jeremias não está cumprindo aquilo que o Senhor tinha para com a vida do povo, entregando a palavra? Jeremias não está fazendo a obra que Deus tem para com a vida dele, que era ser profeta? Não é isso que Jeremias está fazendo? Sim. Mas o porquê que Jeremias está atolado na lama, mesmo fazendo a vontade do Senhor? Porque às vezes Deus te faz passar por uns processos, porque às vezes Deus quer que você entenda que não vai funcionar do jeito que você quer. Talvez Jeremias pensou bem assim: não, eu vou proferir as palavras do Senhor e tudo vai dar certo e tudo está bem. Não, mas não era do jeito que Jeremias queria. Jeremias simplesmente era um canal para Deus falar com o povo. Então agora Jeremias, ele está atolado em uma lama por fazer a vontade do Senhor. E não é diferente da sua vida, não é diferente da minha vida, não é diferente da vida do pastor Celso, não é diferente da sua vida. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é membro, não é diferente da sua vida, porque tem vezes que nós fazemos tudo aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. Aqui o pastor Celso, não é? Fazemos tudo aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, mas tem dias que nós estamos na mesma situação que Jeremias. Tem dias que nós estamos na lama.
Tem dias que a nossa única opção é olhar para cima, porque não tem mais lugar para onde olhar. Tem dias que a nossa única opção é olhar para cima e agradecer a Deus, porque ainda tem vida, mas está na lama, mas tem vida, mas não está do jeito que Jeremias quer, mas existe ainda vida. Mas não é da forma que Jeremias quer, não é da forma que nós queremos, mas ainda tem vida. O ano não está do jeito que você quer, mas eu quero que você entenda uma coisa: ainda tem vida. É tudo o que Deus precisa para transformar aquilo que você tem. Ainda tem vida hoje pela manhã, e isso me toca muito, porque hoje pela manhã eu nunca havia entrado, posso falar isso, eu nunca havia entrado na UTI do Bom Jesus. Hoje pela manhã eu entrei. Eu já fui lá muitas vezes orar, mas na UTI eu não havia ido ainda. Mas hoje eu entrei. Tem coisas lá que nós não queremos ver. Tem pessoas lá que, se você olhasse para eles, o que você entregaria para estar fora daqui? Eles entregariam todo o dinheiro que têm, eles entregariam tudo o que eles têm para que eles estivessem fora daquele lugar, mas eles não podem fazer isso. Pessoas que o único fôlego que tem está lá gemendo, a única coisa que tem é um grito. Eles dariam tudo para estar fora daquele lugar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes nós precisamos chegar no fundo, porque Jeremias chegou no fundo do poço. Não é o caso de Jeremias, mas às vezes Deus tem que nos levar lá no fundo para nós entendermos a vontade que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Não espera Deus tirar alguma coisa de você. Não espera Deus levar você no fundo do poço para você entender que você precisa fazer a vontade dEle, para você entender que você precisa estar aqui adorando a Ele. Não espera Deus te quebrar, porque Deus nos quebra. Deus nos leva onde Ele quer para tratar as nossas vidas. E se tinha algo para Jeremias cantar, a única coisa que Jeremias tinha para fazer é olhar para cima e dizer: Senhor, eu não consigo sair dessa situação. Senhor, eu não consigo mais sair deste momento. Senhor, eu não estou aqui por minhas palavras. Senhor, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque o Senhor me entregou algo para me entregar para alguém. E a palavra está dizendo para você nessa noite: continua firme, continua fazendo aquilo que Deus tem através da sua vida, continua entregando o seu melhor para Deus. Ah, mas Senhor, eu estou na posição de Jeremias, eu estou na lama, mas continua entregando o seu melhor, glória a Deus, o seu melhor, aleluia, continua entregando o seu fôlego de vida. Continua. Jeremias não tem lugar nenhum para ele olhar mais, somente para o céu. Mas enquanto Jeremias está olhando para a situação, Deus está tocando alguém fora do calabouço. Enquanto você está olhando para a situação, enquanto você está olhando para a lama, você está vendo só que não tem mais saída, que não tem mais solução. Deus está preparando alguém para tirar Jeremias do calabouço. Deus está preparando alguém para interceder por Jeremias. Mas quem, Senhor, vai interceder por Jeremias? Ah, é um homem. Sim, é um homem, porque Deus usa homens. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ebed-Meleque, que significa servo do rei, tem alguém que ainda serve ao rei.
Tem alguém que ainda tem intimidade com o rei. Jeremias não tem essa intimidade com o rei, mas Obed-Meleque, ele tem essa intimidade com o rei, ele tem esse acesso com o rei, mas ele não tem somente acesso ao rei da terra, ele também tem acesso ao rei do céu, porque enquanto Jeremias está dentro do calabouço, está na lama, Deus está tocando em alguém para ir lá falar com o rei, dizendo: tira ele de lá. Tira Jeremias de lá, porque o que fizeram com Jeremias não foi certo. Não precisa ficar se justificando. Para de tentar justificar aquilo que o céu vai justificar por você. Para de tentar arrumar um advogado que o céu já tem um advogado para a sua vida. Para de tentar resolver as coisas que o céu vai resolver para você. Enquanto Jeremias está olhando para cima, provavelmente orando, cantando, eu não sei o que Jeremias estava fazendo, Deus estava arrumando alguém para interceder pela vida de Jeremias. E a palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite é: Deus está providenciando alguém para interceder pela tua casa, para interceder pela tua família, para interceder pela tua empresa. Ah, mas não tem jeito sim. O céu ainda tem solução. O céu tem solução. Enquanto tem alguém se levantando dentro do palácio, os príncipes do rei, dizendo bem assim: mata Jeremias. O Senhor está levantando alguém do mesmo lugar, dizendo: não é certo o que vocês estão fazendo com Jeremias, porque Deus sabe até onde você vai. Jeremias está numa posição que ele não queria estar, mas tem alguém fora do lugar aonde Jeremias está olhando e dizendo: não deveriam ter feito isso, não deveriam ter tocado nele, não deveriam ter falado as palavras que falaram para ele, não deveriam ter rasgado o livro, não deveriam ter colocado ele lá para morrer. Ele olha e diz: ó rei Zedequias. Obed-Meleque olha e diz: ó rei, Jeremias vai morrer de fome, porque não tem mais pão na cidade. O rei está olhando e dizendo para Jeremias, o rei olha para Obed-Meleque e diz bem assim: ó, vai lá e tira ele de lá. Mas alguém tinha mandado colocar ele lá? Sim, alguém tinha mandado, mas da mesma forma que Deus permite alguém mandar, Deus também permite alguém falar, olhar e tira. Vai lá e tira. Da mesma forma que alguém manda jogar, Deus olha e diz bem assim: ó, vai lá e tira. Deus está colocando alguém para interceder pela tua casa nesta noite. Deus está colocando alguém que você não tem o mesmo acesso com o rei, mas tem alguém aí do seu lado que você olha para ele e você diz: não, parece que o acesso dele é diferente, então eu vou falar com ele ali, porque eu creio que Deus vai usar alguém para interceder pela minha casa, eu creio que Deus vai usar alguém. Enquanto alguém estava olhando dizendo: vai haver morte, alguém estava olhando dizendo: não, vai haver vida. O que Deus tem para as nossas casa hoje é vida. Tem lama? Sim. Tem calabouço? Sim. Tem problemas? Sim. Mas tem alguém intercedendo pela sua casa hoje, e esse alguém é quem tem acesso direto com o céu. E esse alguém é o Espírito Santo, esse alguém é Jesus, que ele pega todas as palavras que você diz aqui na terra e ele leva diretamente para o céu, e ele entrega lá na presença do Senhor, e ele intercede pela tua casa, ele intercede pela sua família, ele intercede pela tua vida nesta noite. Se coloque em pé neste momento. Caminho para o fim. Obed-Meleque, o servo do rei, é quem vai lá no calabouço. Ele olha e diz: pega 30 homens e vai lá e tira Jeremias da posição que ele está. Jeremias é tirado do calabouço.
Jeremias é alimentado. Jeremias come pão. Jeremias agora novamente vai para casa. Jeremias vai para casa e deixa tudo para lá? Não, Jeremias volta a falar aquilo que o Senhor tinha para com o povo. Jeremias sem compromisso. Jeremias sem palavra. Jeremias olha novamente para o rei e diz bem assim: vocês vão ser entregues na mão dos caldeus, dos babilônicos. Jeremias continua, porque ele sabe que o que o espera ele lá no céu é muito maior do que o que a terra tem para ele. Nós precisamos entender que o que tem lá no céu, uma eternidade, é muito melhor do que aquilo que a terra tem nos oferecido aqui. Nós precisamos entender que tudo aquilo que tem lá no céu, uma eternidade com Cristo, é muito melhor do que aquilo que você acha que a terra te oferece, que é bom. Não, você nem sabe o que te espera lá no céu. Então mesmo na lama continua. Mesmo na lama continua proferindo aquilo que Deus tem através da sua vida. Mesmo na lama continua orando. Mesmo na lama continua profetizando. Mesmo na lama continua fazendo aquilo que Deus tem, porque uma hora ou outra Deus coloca alguém para interceder pela tua casa, vai te arrancar desse buraco e vai fazer você viver coisas grandes.